Bem-vindos à Sintonia Brewster, o seu bate-papo cervejeiro com mulheres envolvidas na melhor indústria de todos os tempos. A indústria cervejeira, é claro. Aqui iremos compartilhar de deliciosas cervejas, boas histórias e muito incentivo para você, mulher que está ou quer ingressar no ramo. Eu sou Bianca Sartori e hoje conversarei com a Bia Amorim, nascida em São Paulo, formada em hotelaria, com 20 anos trabalhando na área de gastronomia, especialista em cerveja, cronista, escritora, professora, guia etílica, palestrante, colunista, jurada em competições cervejeiras e mais conhecida como a filósofa de boteco. Oi, Bia! Muitíssimo obrigada por ter aceitado o meu convite e estar aqui participando do Sintonia Brewster. Antes de mais nada, gostaria de falar sobre as nossas cervejas que estamos degustando. Eu ainda não tenho recebidos, infelizmente. Eu trouxe uma Apia Colorado, que eu adoro Colorado. E é fácil de encontrar no mercado aqui. Eu sou de Itapira, né? Aqui a gente não tem, infelizmente, muita variedade de cervejas artesanais. Existem, mas também existem com preço, às vezes, não muito acessível. E aí eu acabo, né, comprando as que eu gosto, que eu sei que são boas, e trago pra cá. Uma Colorado Apia, que pra mim é uma cerveja, né, de trigo com um pouquinho também de mel. É muito gostosinha. Leve e saborosa. E você, o que você trouxe pra gente, pro nosso papo? Oi, Bianca! Olha, eu acho que a gente tá realmente em sintonia, sabe por quê? A cerveja que eu tô tomando é uma cerveja Dubel, da M-Beer, que tem mel. Ai, gente, se combinasse não daria tão certo. Exato. Que legal. Bia, sempre que eu começo o meu papo, né, com as minhas convidadas, eu começo pedindo para elas se apresentarem pra gente, pra quem não conhece, estiver ouvindo, contar um pouquinho de onde você é, um pouquinho da sua história e qual a sua conexão com esse mercado cervejeiro. Bom, Bianca, assim, aquela coisa, né? Por onde eu começo, né? Eu sou nascida em São Paulo, então sou paulista da capital. E eu mudei de cidade várias vezes, então acho que minha vida sempre foi um pouco dinâmica por conta dos meus pais. E eu sou formada em hotelaria, em Águas de São Pedro, lá no Senac, onde tem o Grande Hotel. Sim, conheço. E, é muito lindo, lá é uma estação turística, né? E foi muito bacana a faculdade, eu gostei bastante, me encantei pela área de alimentos e bebidas. Então, depois de formada, eu me formei no ano de 2002, eu me enveredei pelo mundo da gastronomia e não imaginava que ia ser um caminho que me levaria ao mundo da cerveja, né? Quando a gente está falando aí de bares e restaurantes e afins, a gente não tinha, né, aí 20 anos atrás, esse boom do mercado. Sim, né? Verdade. Onde, por exemplo, você foi num supermercado e comprou uma cerveja brasileira de trigo com mel, né? Enfim, eu lembro de servir em 2004, se eu não me engano, uma Erdinger no restaurante que eu trabalhava como garçonete. E aquele serviço super legal, daquele copo enorme, bonito, aquela coisa de encher os olhos, né? Assim, você começa a parar de beber só tomando. Você começa a, tipo, interessante, mas essa cerveja veio da onde? A da Alemanha? Ah, que chique, né? Sim. E esse cheiro? Esse cheiro, Enfim. É muito gostoso, né? Diferente, né? Eu acho que todo mundo acaba se encantando, né, com essa coisa da cerveja. Primeiro porque a cerveja tá na nossa vida desde sempre, né? Então, eu acho que foi o que você estava me contando agora há pouco, quando você estava se apresentando para mim, que daí você falou dessa questão de, eu comecei a entender o porquê que eu gosto tanto de cerveja, né? Eu acho que a conexão que o brasileiro tem com a cerveja, ela vai se encontrando, né? Enfim, eu trabalhei com várias áreas de restaurantes e bares, no salão, no bar, na recepção e tal. E acabei em Ribeirão Preto, que é onde tem várias fábricas de cerveja, né, aqui, mas na época era a Cerveja Colorado. Eu tava dando aula e aí eu levei uma turma para conhecer a Cervejaria Colorado. Eu não conhecia a Cervejaria Colorado também. E eu falei, bom, vou lá fazer uma visita técnica, né?
que hoje a gente faz por turismo, Sim. né? Que a gente adora visitar as fábricas. Saudades, inclusive, dessa Nem época. E aí, olha a sintonia de novo, Bianca. Eu tomei uma cerveja Ápia do tanque. E aí aquilo já foi diferente, né? Não só no sentido cultural ou do espetáculo no sentido do copo e do tal, mas do frescor daquela cerveja. E uma cerveja bebida direto do tanque, eu acho, assim, já fiz várias visitas com as pessoas, né? Eu gosto de olhar esse impacto, sabe? Que a cerveja fresca tem, a pessoa, tipo, toma e ela, tipo... Não, o cérebro dá uma reiniciada, Sim. né? Então, você cria novas sinapses, que é o que eu comentei esses dias, né? Então, é isso, eu me encantei pelo mercado cervejeiro aí, então, era 2010, esse foi o ano que eu larguei todas as outras coisas que eu fazia de gastronomia e de serviços e de vinhos que eu estava trabalhando. E depois dessa visita na Colorado, sei lá, alguns dias depois, o Marcelo, que é o fundador de lá, ele me ligou e me convidou para trabalhar na Colorado. Então eu fui gerente de marketing da Colorado. Foi algo super novo, o mercado estava aquecendo, né? Já tinha bastante coisa acontecendo no Brasil, mas ainda muito nessa pequeniníssima bolha. E aí vem o curso de sommelier de cerveja, né? A gente tem até dezembro de 2010 2 cursos de sommelieria acontecendo, e isso explodiu o mercado e eu venho surfando essa onda, né, em termos de trabalhar com cerveja até hoje. Você procurou o curso ou foi algo que dentro do seu trabalho você precisou fazer esse curso? Casou as duas coisas? Era em Ribeirão ou não era que tinha esses 2 cursos que você comentou? Eu ganhei, talvez eu tenha visto uma estrela cadente, talvez tenha pedido e tenha sido uma sorte muito grande, né? O Marcelo me deu a vaga dele no curso de sommelier, né? Então a Colorado pagou o curso para mim, até porque eu precisaria estar muito inserida, estudada para falar sobre cerveja. Sim. E a gente sabe que hoje essa é uma necessidade básica, né, dentro do mercado. Por isso que o curso de sommelier, ele é tão procurado. As pessoas, no final, elas não vão trabalhar como sommelier de cerveja, grande maioria. Elas vão fazer coisas que são conectadas à área cervejeira com o conhecimento de um sommelier de cerveja. Mas elas não são, a grande maioria não estão sommelier de cerveja. Elas têm a formação e esse conhecimento, que é um conhecimento cultural, né? No fundo, é esse conhecimento de você começar a entender um pouco mais submerso, né? E não o simples fato de eu gosto de cerveja, eu vou no bar, tomo com os meus amigos e eu tenho outra profissão, né? Você tocou nesse assunto da sommelieria e as pessoas não trabalharem com isso, mas você enxerga que a sommelieria possa ser uma profissão ou que aqui no Brasil ela não é uma profissão talvez valorizada, então por isso não há mercado para as pessoas que se formam como sommelier trabalharem. Como você enxerga a profissão de sommelier? Tem um pouco de tudo. Esse ano a gente entrou para a CBO, né, que é quando o Ministério da Economia, agora não lembro, eles sabem que a profissão existe, né? Antigamente a gente tinha o sommelier reconhecido como profissão e é o do vinho, né? Então a gente precisou explicar para o mercado quem é o sommelier e o que o sommelier faz. Né? Então a gente precisa descrever o que é a carreira de sommelier. Então eu acho que tem espaço para o sommelier, claro, mas o que você acredita que um sommelier seja, né? Eu acho que a profissão não é que ela é desvalorizada, é que ela tá dentro de um guarda-chuva que o guarda-chuva inteiro ele é desvalorizado. Entendi. Né? Então, porque o sommelier, no fundo, e se a gente for olhar pela questão do vinho, é a pessoa que vai estar no salão, que vai criar uma carta de cerveja, que vai atender os clientes, que vai ajudar, né, que vai traduzir ali os sabores e as coisas para o consumidor. O que a gente tem hoje é uma ampliação no sentido de que o sommelier ele acaba sendo o comunicador do mercado cervejeiro. Né? Ele é tipo o RP, o Relações Públicas da cerveja. Entendi. Esse hoje talvez seja um papel que quem se forma sommelier faz. Eu acredito que a gente tenha muitas possibilidades,
mas que a gente ainda está construindo esses detalhes na cerveja contemporânea do século XXI. Entendi. Concordo com você. É complexo. É complexo. Também é recente, é uma evolução gradual, né, e lenta que a gente vê. Mas, enfim, mudando um pouquinho do papo de sommelier e falando pra você, Bia, filósofa de boteco, como você se denomina, se descreve. O que eu achei muito legal e muito interessante, esse título de filósofa de boteco. E eu queria que você contasse um pouco de onde surgiu essa sua denominação e como você começou, né, com esse seu trabalho de filósofo de boteco. Eu acho que é uma coisa muito de casa, assim, sabe? Os meus pais, eles são pensadores, eles são professores, são biólogos evolucionistas e estudam bastante. Toda a minha família é meio nerd, assim, sabe? Tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Uhum. Então, os papos de domingo na mesa, sempre sobre educação, e meu pai sempre falou muito sobre filosofia e os filósofos. A minha mãe também tem uma espiritualidade um pouco diferente também do normal, assim. Eles são pessoas que viajam para a Índia, ficam hospedados em ashram, são vegetarianos e com uma base de valores humanos muito forte. Uhum. Então, eu já sou meio alien, assim, sabe? Eu lembro quando as minhas amigas iam em casa, sempre um cheiro meio de incenso e um Gayatri no fundo. Cheirosa e todas essas... casa, que delícia! Harmoniosa. Então, tem toda uma ambientação aí. E aí a minha irmã, eu acho que ela tinha um Instagram, um Twitter chamado Boteco Feminino. Que legal. E minha irmã é maravilhosa, Sofia. E ela chama Sofia. Então, assim, a filosofia, sabe? Então, gente, tá tudo conectado na sua família. E aí, acho que é isso. Eu acabei, tentando me colocar num lugar dentro dessa comunicação cervejeira, onde eu gostaria de sentar realmente num boteco, porque eu gosto do que o boteco representa como símbolo, uma coisa casual, uma coisa um pouco informal, né, onde você se junta com os amigos ou com pessoas conhecidas, né? Eu sempre gostei muito de ir em bar sozinha e sentar no balcão e ficar só observando e conversar com o barman, e tomar um drink, alguma coisa, e ficar olhando, assim, sabe? Então, acho que eu fiz só uma brincadeira, assim, pra eu carimbar essa forma como eu me sinto. Muito legal essa história. E assim, Bia, porque você também é escritora, né? Você escreve sobre cerveja. E aí eu tava pensando comigo mesma essa associação, né? Essa filosofia de boteco, ela vem mais na sua escrita, ou ela começou, né, nisso, de conversar mesmo, né? Falada sobre papos em botecos, sobre cerveja e tal. Como que se deu esse seu início na escrita cervejeira? E que hoje você escreve textos tão bons e interessantes. Eu gostei muito de te ler. É uma leitura, assim, leve, fácil e profunda. Tem muitos textos seus que você filosofa mesmo. A hora que você vê, você tá lendo. Viaja na batatinha. Nossa, você começa num lugar que você vê, você já foi transportada por outro, porque vai puxando um fio. E, assim, é muito gostoso. É gostoso de ler, sabe? Ai, que bom que você gosta. Às vezes eu falo, gente, eu passei mal nesse texto. Nossa, maravilhoso. Por favor, continue escrevendo. Nossa, muito gostoso. Eu gostei muito. Bianca, eu comecei a escrever quando eu estava já aqui em Ribeirão Preto, depois que eu tinha vindo de São Paulo, e foi talvez 2007 ou 2008, começou uma coisa de blogs e afins. Eu era compradora de um restaurante italiano chamado Trattoria Boulevard. Nem existe mais esse restaurante aqui em Ribeirão Preto. E eu trabalhava durante o dia, né? Meu filho tinha acho que 1 ano e meio ali, 2 anos, e eu comprava tomate, comprava farinha, comprava manjericão, todas essas coisas de fazer nhoque, massas e afins. E era bem calmo o meu trabalho. E aí eu falei, essa história de blog, gosto, não sei o quê. Aí eu abri um blog chamado Café, Almoço e Jantar. Que legal. E eu escrevia muito mal, assim, tipo... Eu apaguei, né, o blog, eu tenho vergonha do blog, das coisas ruins, Bia. mal escritas.
tinha muita coisa que eu pegava como referência só numa Wikipédia da vida, e na época nem era bom, sabe? Sim. Enfim, foi um início, eu acho que todo início a gente precisa transpassar, sabe? E tem que fazer mesmo, e tá ruim e vai continuar escrevendo ruim. Porque você só vai melhorar enquanto você continuar tentando e fazendo críticas, né? Uhum. Sim, assim e aí mesma, foi né? isso. E aí depois aí pula um tempo, daí eu acho que em 2011 eu comecei a escrever pro site do Papo de Homem, que hoje é gigante e tal. Escrevi vários textos. Tive um editor maravilhoso, que era o Jader. E ele era muito legal, a gente trocava ideias sobre pautas e ele, tipo, falava, teu texto pode ir mais pra esse lado. Depois eu comecei a escrever pro Mixology News, do Marco Della Roche, que hoje também é gigante, também um querido. Daí depois eu comecei a escrever para a revista Ribeirão Preto, aqui da cidade, tudo free, tá? Tudo na faixa, tipo, Jura? Aprendizado mesmo. Sim. Nossa, é interessante você comentar sobre isso, porque realmente, né, meu podcast é um exemplo, né? Eu faço porque eu gosto, porque eu quero. E nem penso em monetizá-lo, embora eu saiba que possa ser uma consequência, como todo mundo. Alô, marcas? Alô, gente! Quem tá? Alô, ouvintes! Pelo menos manda um recebido aí, quero uma cervejinha diferente. Mas enfim, não, brincadeiras à parte, eu reparo muito nisso, né? Muitas coisas que a gente quer fazer, no sentido, escritores, artistas, né? Por exemplo, eu também faço teatro. Então, assim, nós da área artística, em tudo que ela pode abranger, né? Desde de escrita, de pinturas, de fotografia, enfim. Parece que sempre a gente tem que começar de graça, né? No mercado. Porque realmente o mercado não te dá valor. Se você não prova que é muito bom, não te pagam. E pior, né? Quando querem te pagar, também pagam pouco. Então... É assim, né? Por exemplo, quando eu escrevia pro blog e tal, e realmente eu nem poderia vender aquilo, sabe? Parece, às vezes... Entendi. É chato falar, mas assim, a partir de que ponto é que a gente pode cobrar pelo nosso serviço? Eu não tinha estudado para escrever. Tem um pouco disso também, né? Eu não fiz um curso de escrita e tal, como eu faço hoje em dia, ainda faço, porque ainda falta muito, mas eu acho que eu precisava desses lugares, inclusive, né? E aí você vai crescendo um pouquinho mais, então você vai começando a tipo, mas se eu melhorar isso, se eu melhorar aquilo, né? Enfim, eu acho que a gente precisa estar muito junto com a gente mesmo, nesse sentido, né? Sim. Na verdade, também, eu começo a me especializar num assunto, e se eu quero ser autoridade naquilo, aí eu preciso realmente estudar muito, me embasar muito, ler muito, ouvir outras perspectivas, enfim, né? Eu cheguei em uma época que eu fiquei assim, será que eu devia ter feito jornalismo? Né? Será que eu deveria ter feito outros cursos no sentido de, sabe, cerveja não é pra mim, eu vou fazer outra coisa, vou começar a escrever, enfim, né? A gente tipo fica, acho que o tempo inteiro a gente tá meio se coçando ali pra mudar de área às vezes e tal. Se questionando, né? Nossa, será? É interessante, eu também faço bastante essas reflexões. Mas, assim, ainda falando dos textos que você comentou no seu início, eram textos relacionados ao mundo cervejeiro ou eram textos de outros assuntos filosóficos aí? Na época do blog do Café, Almoço e Jantar, eu falava sobre tudo. Na época eu era compradora, eu nem tinha trabalhado ainda com vinho. Daí depois dessa época eu ainda trabalhei 2 anos numa importadora de vinhos. Aí eu fui estudar um pouco mais de vinho, já tinha largado outro curso, um monte de rolo. Entendi. Depois, quando eu comecei realmente a escrever no Papo de Homem, no Mixology News, eu já até estava na Colorado, depois logo tinha saído da Colorado. Então, aí eu comecei a dar um outro rumo realmente para minha carreira, né? Depois ainda, chegou uma época que foi em 2015, eu fiz um evento muito grande de gastronomia aqui em Ribeirão Preto, que foi esses eventos de rua, na época com food trucks e tal. Eu e mais 5 sócios, a gente fez um evento de 15 mil pessoas numa tarde. Uou! Com cerveja artesanal e food truck, aqui no Ribeirão Shopping. Que legal! Foi gigamenso, assim. Mas nessa época eu também já fazia os eventos de harmonização
com a Sabrina Galli, que a gente sempre fazia cerveja com comida. Enfim, eu acho que também a escrita, ela me veio pela necessidade de eu contar aquilo que eu estava fazendo. Eu tinha os textos do estilo do Papo de Homem, do Mixology News, que você está explicando alguma coisa, ou está contando, 43 cervejas brasileiras que eu tomei no ano de 2012, sabe? E depois existia uma escrita de contar para as pessoas o que estava acontecendo sobre os eventos, né? Fazia um evento muito pequeno, e aí começa essa coisa do Facebook, então eu acho que foi meio que o rio foi levando, sabe? Até em 2016 eu decidi que eu ia lançar uma revista, e aí eu acabei lançando a Farofa Magazine, que daí foi uma revista impressa, a gente tem o site, e aí foi uma loucura, né? Porque eu tava com cerveja, eu já tava super fazendo coisas grandes de cerveja, tava com a revista, e pra mim eu acho que se a vida não foi uma coisa muito cheia, sabe? Muito louca e fazendo muita coisa, eu perco o interesse. Eu te entendo, eu também sou meio assim. Tem que ter caos. E essa sua revista, desculpa, mas eu não a conheço ainda. Você ainda tem essa revista? Conta mais um pouquinho sobre a Farofa Magazine. A Farofa, ela nasce aí um pouco depois desse evento da feira, porque a gente falou, nossa, tipo, quanta gente querendo comer e beber entretenimento, e quanta gente legal fazendo comida, né, local, e enfim, eu acho que foi um movimento que aconteceu no Brasil, que foi muito importante, sabe, regionalmente, esses movimentos de você olhar, não para o food truck em si, mas essas pessoas que estavam querendo cozinhar para outras pessoas e tal. E aí, quando a gente lançou a primeira, eu sei que o pessoal do podcast não vai ver, eu tô te mostrando aqui. Depois entrem em farofamagazine.com.br. As 3 revistas, elas têm em PDF, é uma revista gratuita. A gente imprimiu 10 mil cópias e distribuiu. É linda a revista. Que linda! Gente, é linda. É linda. A fotografia é linda, Muito do Rafael Almeida. A editoria é da Fran Michele, o design é da Thaís Navarro. Nossa, Bia, você que teve a ideia de fazer uma revista, e aí você juntou uma equipe e montou. Eu não faço nem ideia de como isso funciona. No sentido de, tipo, o que você precisa para ter uma revista, sabe? Nessa época eu trabalhava num co-work, a convite da Fran, que é essa amiga minha, jornalista. E aí, sabe assim, tipo, eu tô aqui trabalhando, daí eu viro a cadeira e... Mas e se a gente fizesse um guia? E se eu montasse um guia de gastronomia de Ribeirão Preto? Daí ela, mas e se você escrevesse uma matéria? E aí as coisas foram acontecendo, né? Muito legal, Bia. E a gente foi sobrevivendo, porque a gente imprimiu a primeira, 10 mil cópias, e distribuiu assim, bota no carro, leva pras pessoas, vai na feira, distribui na feira pros feirantes, pras pessoas que estavam comprando banana. E você dá uma revista dessa, é uma revista bonita, né? Offset, parece um gibizinho, né? E aí a pessoa falava assim, ô moça, esse livro aqui é de graça? Você tá me dando? Falava, sim, é uma revista de gastronomia, tem um guia da cidade de Ribeirão Preto. Ah, que chique. Ó, peraí, leve um cacho aqui de banana. Ah, que legal, que bonitinho. Era muito legal. Daí a gente fez, a primeira a gente lançou em junho de 2017, a segunda a gente lançou em outubro de 2018. Bia, que super legal isso. A terceira a gente lançou aqui, achei. Em dezembro de 2019. Essa já sem o guia, linda. Já uma revista mais internacional, assim, sabe? A gente fez uma foto super especial. Ai, amei! Nossa, que pena que é um podcast, gente. Eu vou botar no YouTube esse papo. Eu preciso mostrar essa revista. Pode colocar. Enfim, a Farofa aconteceu nesse meio e me forçou também a fazer uma escrita com muito mais crítica. E aí eu tinha esse novo espaço de poder escrever artigos na revista. E me deu uma liberdade, até porque a revista é minha, né? No sentido de, eu posso escolher, eu posso escrever sobre, tipo, o que é ser mulher no mercado cervejeiro e falar que é ficar menstruada. Posso. Então tá bom.
Bia, Então foi isso. sensacional. E aí, indo mais para esse lado dos seus textos, né? Eu queria perguntar se você tem algum texto que lhe foi marcante nessa estrada aí de escrita cervejeira, algo que te rendeu bons frutos ou fez algum impacto, alguma mudança, assim. Ou te foi impactante, simplesmente você gosta do texto, sabe? Tem algum que você se recorda? Olha, eu acho que toda vez que eu escrevo, eu me mudo, né? Os textos, eles... Não é que eu escrevo o texto para mim, mas eu fico filosofando e pensando e às vezes eu demoro vários dias para publicar o texto por conta de, né? Será que alguém vai ficar chateado? Será que, às vezes, né? Você revisa e relê e muda muito os seus textos? Ah, mudo. E, assim, eu tenho muita ajuda ou dos meus pais, ou da minha mãe, ou do meu pai, ou da Sofia, que é minha irmã, que lê bastante os meus textos também. E durante muitos anos eles foram os meus guias, né? Depois, durante uma época da Farofa, a própria Fran me dava uma dirigida. E hoje em dia, como eu não gosto de ficar pegando muito no pé do pessoal, às vezes eu publico e geralmente vai ter erro de gramática, né? Assim, tudo bem que eu não sou um Paulo Coelho, né? Mas eu me dou o direito normal. de poder errar também. E Claro. são só crônicas, e são só artigos. Não é uma tese de mestrado nem nada. Sim, então, eu me dou o direito de... Estou escrevendo de graça aí também, né? Então, o choro é livre. Mas, dentro de textos que eu gosto, eu acho que eu gosto do Brasil Me Obriga a Ser Sommelier. Eu gosto do Sommelier em Sonho. Eu gosto do A Cerveja que Tinha. Eu gosto do Um Copo Todo Seu. Eu gosto do Gabinete do Ódio Cervejeiro, que eu acho que foi um texto que no ano passado foi muito forte por conta de todas as questões que a gente teve. E foi um texto que às vezes eu queria ter publicado, às vezes não, mas tá tudo bem também, passou. Eu gosto do... A Primeira Mulher Cervejeira e Feminista. Eu gosto do Como Me Tornei Sommelier de Neipa. E um dos últimos textos que fez bastante sucesso, que é aquela coisa, né? Eu fico... Não vou pegar um assunto polêmico, não vou pegar um assunto polêmico. MM Cervejeiros, milho, malto e maltes. Né? Então, falar sobre milho na cerveja, eu sabia que era um texto que poderia ali trazer um certo volume de pessoas lendo e foi, né? E foi. Mas... eu acho que, assim, eu tenho como muso o Michael Jackson, né? O escritor inglês. Sim. E o ano passado, quando eu e a Pricolares, a gente foi estudar a vida dele para fazer o evento que a gente fez, né? Então, quem é Michael Jackson? É um passeio pelas cervejas inglesas. Ele tem o site dele, ele escrevia muito, né? Ele era um ótimo cronista e tal. E eu entendi que o que ele fez na escrita dele, e quem de nós já leu quantos textos do Michael Jackson? Quase ninguém. Quase ninguém. Né? Eu não conhecia ele antes de estudar cerveja. Nunca tinha ouvido falar. Pra mim, Michael Jackson era só o cantor. Então, assim, e a escrita dele ajudou muito o olhar do mercado cervejeiro. Então, assim, também, quem é Bia Morim? Foda-se. O que ela escreveu? Foda-se também. Num sentido de, não é que os textos são importantes para o mercado. Os textos são importantes para quem lê e tira daquilo algum aprendizado. Também, se não aprendeu, também fica para a próxima. Então, hoje eu entendo que as crônicas são muito importantes porque, para mim, a escrita é uma forma que eu tenho de me transbordar, né? Como vários poetas e autores já eu ouvi falando, eu escrevo porque me transborda. Eu falo, que lindo, é isso! É isso. Então, se a gente pode, de alguma maneira, trazer para o outro um aprendizado, um acalento, sabe? Uma nova sinapse, uma nova janela, um arzinho refrescante que seja... É para isso que eu escrevo. E como que você se inspira e, assim, se concentra para escrever um texto, assim? Você tem uma rotina, uma metodologia do tipo, eu vou ter que escrever um texto toda segunda, terça-feira, quarta-feira, ou você escreve quando você tem algum insight, assim? Como que funciona essa sua inspiração criativa? Para as crônicas é muito do momento, sabe? Assim, muitas vezes eu tô lendo alguma coisa e algo me impacta, ou eu tomei uma cerveja, a cerveja me impactou.
E tem muita coisa que me impacta, eu escrevo e não publico, né? Que eu falo, nossa, que mal educada, nossa senhora, que mal-humorada que eu estava no dia. Então, das crônicas é isso, né? Agora, trabalho é completamente diferente. Eu escrevo sobre cerveja de segunda a segunda, né? Mas não nessa veia crônicas e blog, né? Entendi. Esses textos, inclusive, que você citou, que gosta muito, a gente encontra eles lá no Farofa, no site? Sim, você vai no Farofa Magazine, aí talvez o caminho mais fácil seja ir em colunistas e aí me encontrar, e aí tem toda a lista dos textos lá. Aproveita que, por exemplo, de colunista, a gente tem na Farofa Carlos Alberto Doria, Cris Beltrão, os textos da Fran Micheli, a gente tem texto ótimo do Guto Procópio, a gente tem texto do Luiz Horta, a gente tem vários textos do Márcio Beck, que é um jornalista que escreve muito sobre cerveja. Ele também é um cara que hoje em dia ele lê meus textos e tá sempre me ajudando, sabe? É alguém que consegue fazer críticas ao texto, mas não tá criticando você, tá criticando só a escrita ou a forma, ou enfim. E tem texto do Tonon também, que é para mim hoje o melhor jornalista de gastronomia que existe, além de vários outros convidados que passaram pela Farofa. Então, assim, não perde muito tempo só comigo, não, porque tem muita gente boa que escreveu por lá. Mas você não é perda de tempo, Bia Amorim. Bia, perguntando agora mais sobre o mercado cervejeiro em si, né, e o ramo que você está inserida nele, o que você mais gosta do mercado cervejeiro? Eu gosto do tema, obviamente, mas eu sempre gostei de bebida, né? Eu sempre gostei de cerveja, mas eu também gostei de como consumidora, né? De coquetelaria, de café, de vinho e tal. Então, eu acho que esses papos líquidos, vamos assim dizer, eu fiz uma palestra em 2019, acabei chamando de papo líquido, e agora fiquei com isso na cabeça, né? Mas eu gosto porque você tem camadas de aprendizado, você tem a questão sensorial, e meu Deus, eu estudo, daí eu vou e coloco o negócio na boca, que eu sou meu próprio computador, sabe? Daí eu tenho que analisar tudo isso sensorialmente, então eu gosto da coisa do desvendar os sabores e as camadas, né, tipo, ir despetalando a cerveja, não só na questão de ingredientes, processos, né, técnica e tal, mas daí toda a história que carrega cultural, toda essa bagagem que vai misturar geografia, que vai misturar agronomia, que vai misturar toda a parte química e biológica, né? Então eu acho que você tem tanto a ser dito que isso me parece, sabe, aquela coisa tipo, nossa, eu vou poder estudar infinito isso? Vou. Sim. Porque a gente morre sem saber de tudo, né? Ah, sem dúvidas, Bia. E você já passou alguma situação nesse meio no qual, se você fosse homem, você não teria passado? Olha, no fundo, todas, né? Porque eu acho que só o fato da gente ser mulher, isso já é 180, né? Então, Sim. Eu acho que quando eu entrei no mercado cervejeiro, eu já tinha ali uma certa armadura que eu ganhei trabalhando em bares, em restaurantes, na madrugada, no balcão, servindo bebida pra gente muito bêbada. Então eu vim de um lugar mais escuro nesse sentido. Então quando eu cheguei no mercado cervejeiro artesanal, onde eu entrei pela porta da frente como gerente de marketing ali da Colorado, com o Marcelo, com o Japa, com todo o pessoal da Colorado, que era uma equipe muito incrível, sabe? Eu já entrei num lugar muito seguro. Então, eu acho que talvez as minhas experiências ruins tenham sido antes. Entendi. E assim, sei lá, eu sou meio tesoura já, sabe? Então, eu acho que dependendo da energia que a pessoa vem, você já tem que meter um pé no espaço ali. Mas, em 2016, um projeto muito importante para o mercado, historicamente muito importante para as mulheres aqui no Brasil, é o projeto da Cerveja Ela. E aí a gente tem um grupo de mulheres que, cansadas de ouvir tanta merda, né, do patriarcado, do machismo, e não só na questão profissional dentro do mercado, mas o que a gente vive de maneira geral, acho que a gente
tá nesse momento, né, Bianca? As mulheres estão se colocando num lugar diferente. Então não me vem com esse papo de que cerveja é um mundo masculino, que o que eu vou dizer pra você é que você é completamente retrógrado e você tem um pensamento ali século XVIII, XIX, XX, tá assim, atrasado. Sim. Enfim, aí em 2016 o projeto da Cerveja Ela foi formatado e aí muitas mulheres como eu simplesmente foram convidadas a participar do projeto e trocamos ideias e aí assim, olha, haja terapia, porque a gente perceber que, sei lá, 95% das mulheres têm a noção de que elas já sofreram algum tipo de momento que elas não deveriam ter passado e as outras 5 provavelmente passaram, mas não saberiam dizer. Sim. É horrível. É triste, né, Bia? E sim, sem dúvidas, né? A gente tem que lidar com o machismo todos os dias. E o mais triste é que a gente acaba acostumando, né, com isso. Mas como que você enxerga as oportunidades? Você acha que está melhorando as oportunidades para as mulheres no mercado cervejeiro? Que está havendo alguma mudança nisso? Alguma abertura? Como que você vê? Eu acho que sim, né? E eu acho que como mulher, a gente abriu uma porta, né, dentro de vários mercados, que é muito importante. Essa porta, ela não vai fechar. Ela não vai fechar porque a gente não tá sozinha. A gente tem, neste novo mundo que estamos construindo, e eu não sei se vai ser na próxima geração, ou na outra, que vai estar pronto, né? Uhum. E também não fomos nós que começamos esse movimento. Mas a gente já está num lugar muito diferente, né? Quando a gente vai estudar o feminismo, quando a gente vai estudar como a sociedade vem se portando, eu acho que a gente está num lugar muito bom. Eu vejo que tem empresas como a que eu trabalho hoje em dia, que é lá na Startup Brewing, que tem um espaço e a coisa flui, sabe? É muito bacana. É outra cabeça, mas daí a gente tá conversando com gente, sabe? Que o cérebro funciona diferente, a moral, os valores humanos já são outros, né? Ali tem uma crítica que a gente consegue ver que é muito mais bem feita, né? Então, o que eu disse numa palestra no começo de 2020 que eu dei eu já vejo as mulheres inseridas no mercado, né? A gente precisa se formar, a gente precisa se especializar, a gente precisa estar pronta, porque o mercado cervejeiro demanda que a gente estude e se profissionalize muito. Não só por conta de concorrência masculina, mas porque o mercado é assim. Agora, junto com a gente, vem uma outra diversidade importante, né? A gente está falando de outras minorias que também precisam se especializar e vêm se especializando, e a gente vai ter um mercado muito mais plural, um mercado muito mais diversificado. E aí eu acho que é quando a cerveja, ela realmente vai, sabe, ser a bebida que ela é. Que é a bebida muito democrática, né? Exatamente. Que é o que a gente estava conversando lá atrás. Sim. Você já tocou no assunto, eu ia perguntar exatamente disso, sobre a diversidade das mulheres no mercado, porque sim, eu também enxergo esse espaço que a gente está conquistando, mas para quais mulheres, né? Ainda tem eu acho que muita luta e tem que ser aberto muito mais oportunidades para todos os nichos de mulheres, né? Para toda a diversidade feminina que a gente tem. E na verdade é que assim, o mercado tem que estar aberto para todas as pessoas que tenham a competência e que queiram, pelo menos elas precisam ter a oportunidade de poder mostrar trabalho. Não só mulheres, mas toda e qualquer minoria, né? Porque daí a gente está falando de um mercado que é majoritariamente de homens brancos. E, na verdade, a gente não está inventando, né? Se você pegar o Guia da Cerveja ali, no ano passado fizeram uma pesquisa, tabulado, entendeu? Não é data como diria a Pri, não tiramos do sovaco, entendeu? Claro que não. Ótimo. Ai. Bia, para finalizar nosso papo, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, um conselho, ou enfim, falasse algo direcionado para as mulheres e toda essa pluralidade de mulheres
que nos ouvem, que são aspirantes a entrar nesse mercado cervejeiro, que são apenas degustadoras dessa bebida linda e deliciosa, ou que já também estão inseridas no mercado, como você e tantas outras. Eu queria que você deixasse aí umas palavrinhas da Bia Amorim, não em texto, mas em palavras. Bom, Bianca, eu acho que, assim, a cerveja, né, ela é um símbolo que pra gente é super importante. E quantas pessoas, né, não vivem essa paixão da descoberta, dos sabores e tal. Trabalhar com cerveja é tão difícil quanto trabalhar com qualquer outra coisa, né? Demanda dedicação. Eu, pessoalmente, bebo pouco. Experimento bastante coisa, provo, degusto e afins, mas na rotina eu bebo pouco. E eu acho que é muito importante a gente saber dominar a cerveja nesse sentido, né? A temperança, a moderação, o menos e melhor, talvez seja a primeira filosofia que a gente precisa entender para não se perder. Dito isso, né, e todas as regras que a gente precisa entender ali com relação a álcool, né, porque eu sou uma pessoa que eu romantizo muito o álcool, no sentido de cerveja, que linda, apaixonada por esta nova cerveja com café, porque, né, a textura e afins. Mas é um trabalho de pesquisa constante, então eu acho que a gente precisa estudar muito. Então, se você ama o mercado cervejeiro vem crescendo, né? A gente tem números, então tenta, né? Começa do começo. Eu acho muita coisa, né? Você já reparou? Eu acho. Mas todos achamos. É uma carreira. Se você está falando de uma carreira, ela tem começo, ela tem meio e ela tem um fim, né? Pode ser o fim numa aposentadoria, por exemplo, né? Claro. Mas eu preciso entender que são etapas. E vai se aprofundando, vai dificultando, vai te desafiando. Eu hoje aqui tô com os livros da Crater, né? Que é o Lúpulo, o Levedura e deve chegar o Água, e eu sei que eles estão para lançar o Malte, por exemplo. E aí eu pego esse livro de levedura e fico, nossa, difícil, olha quanta coisa de química e não sei o quê. Eu preciso saber tão detalhadamente sobre levedura? Talvez não. Né? Mas quanto mais eu souber, talvez melhor sejam as minhas crônicas, talvez melhor sejam as minhas palestras, talvez melhor eu seja mais completa. Né? No fundo, o ser humano, ele é curioso. E uma coisa, Bianca, importante, eu estava até escutando um podcast esses dias, que eu gosto bastante, e o rapaz estava falando que a gente está saindo dessa era do espetáculo e indo para a era da informação, né? Então, não é só criar um Instagram e bater uma foto do copo com a cerveja. Qual o propósito disso? O problema não é a foto, o problema não é nada disso, mas qual que é o seu propósito e como é que a gente está passando a informação? Ou você gosta de fazer cerveja, tem a área de produção. Você gosta de química, tem a área de química na cerveja. Você gosta de financeiro, RH, tem isso também. Você gosta de TI? Na startup a gente tem o SAP lá, tá, queridinha? Ai, me contrata, pelo menos pra me sentir mais próxima da cervejaria. É isso que eu tô falando. Por exemplo, na startup foi fundada por 2 caras que são gênios de TI, né? Então, como é que o que você tem, o que você sabe, o dom que você tem, no que você é bom, vai encaixar no mundo cervejeiro. O mundo cervejeiro precisa de muita gente boa, né? Então, acho que no fundo, quando você faz por paixão e vai se dedicar na real, claro que o universo aí, ou que cada um acredita de destino e afins, o rio vai te levar para algum lugar, né? Então... Sim, claro. Concordo também. Ai, Bia, que gostoso te ouvir. Olha, eu poderia conversar com você há muito tempo. Lá, o filósofo de boteco. Nossa, gente, que
quer bater um papo em 1 hora com uma filósofa, eu queria ficar aqui, ó, muito mais. Inclusive, já te convido de antemão para um próximo, pra gente, sei lá, especificar um tema e filosofar nele, pra gente bater esse papo. Mas você vê, no final das contas, eu sou vendedora, viu, Bianca? Eu tô aqui, ó, se você tivesse com um copo de cerveja, eu estaria te servindo e falando, e você estaria comprando cerveja. Depois eu chamo o táxi pra você. Ah, maravilhosa. O talento tá então nas vendas, né? Sommelier, né? Bia, muito obrigada, viu, por disponibilizar seu tempo, suas palavras, contar um pouco dos seus textos. E antes que eu me esqueça, quer deixar seu contato para quem, né, as pessoas que te ouvirem, onde te acham, onde te encontram, os sites e sua revista, enfim, deixa aí pra gente. Bom, todo mundo já deve estar me ouvindo no Sintonia Brewster. Quem não tiver, é para seguir você também lá, claro. E, bom, queria primeiro te agradecer, Bianca. Assim, uma palestrinha que nem eu não pode ver um espaço para conversar, entendeu? Uma cadeira vazia num boteco que quer sentar, quer fazer amizade. Linda. Muito obrigada. Eu acho que esse trabalho que você tem feito, e você já entrevistou pessoas super legais, né? Eu vi que com a Dai, com a Silene, com a Bruna, com a Sara, com a Tamires, com a Adriana. Essa coisa de você abrir espaço para as mulheres falarem sobre elas e sobre o trabalho delas e que incentive outras mulheres, sabe? A gente precisa disso. Então, muito obrigada. Acho que seja bem-vinda ao mercado cervejeiro nesse sentido, sabe? Então, um espaço de acolhimento é muito, muito bacana. Eu só tenho que te agradecer. Fiquei aqui falando da minha vida, uma egocéia, né? Mas acho que não. Tenha ajudado. Se alguém, Claro. então, tiver qualquer dúvida, quiser bater um papo, eu tô no Instagram como @BiaSommelier, mas você vai me encontrar como Bia Morim no LinkedIn, no Facebook, no Medium, no Twitter, no Slack. Eu vou abrindo essas redes sociais, Dá um também. Google que você acha várias Bias Amorim ali. Se der um Google, você me acha. E seu site, o site da revista, né, no caso. farofamagazine.com.br. Tudo grátis, tudo aberto, só ir lá. Maravilhosa. Bia, um beijo. Espero que a gente se encontre por aí presencialmente um dia. Oh, meu Deus, mas olha, 2022 e os eventos cervejeiros estão nos aguardando. Eu vou, não vejo a hora de aglomerar. Pois é. Beijo. Obrigada, Bianca. Super beijo, gente. Até mais. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Continuem sintonizados e nos encontramos no próximo episódio. Cheers!